Olá, bem-vindos a mais um episódio do Conta Certa, o nosso podcast da MPK Contabilidade. Aqui falamos de negócios, empreendedorismo, né, e desenvolvimento pessoal. E estou retornando, né, depois aí de 15 dias de Seja bem-vindo novamente. Valeu, meu filho. Tirei um tempinho aí, estava precisando parar um pouco. E vamos aqui para mais um excelente episódio. Hoje vai ser bem legal, viu? E hoje vamos falar sobre educação, né? O empreendedorismo na educação. E para isso nós recebemos dois Vitors, Vitor Natan e Vitor Aloísio. Pessoal, seja muito bem-vindo ao Conta Certa. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Pessoal, hoje a gente queria tratar sobre empreendedorismo na educação, né? Eu queria que vocês trouxessem um pouquinho desse background de vocês, dessa formação, e o que é que levou vocês a querer militar nessa área que a gente sabe que não é fácil. Fica à vontade. O mais velho, mais velho. Então, tanto eu como ele, nós sempre tivemos uma vontade de empreender. Né? Quando a gente estava na nossa faculdade, a gente sempre pensava, não tinha ideia ainda surgido de ser uma escola. Como foi que surgiu a ideia de ser escola? Eu sou psicólogo, quando a gente começou a abrir a escola, eu já era psicólogo, e ele formado em Direito, era advogado. Eu achava que era o contrário, eu achava que você era da área jurídica. Não. E Natan que era... Ele é que é do Direito e eu sou psicólogo. E aí... E atuavam na área. E atuava advogado trabalhista, na meu filho. De TRT, de audiência e tudo mais. Mas vamos lá. Aí ele partiu, foi fazer um mestrado, depois entrou num doutorado de educação e se cantou pela área da educação. E eu, quando terminei o meu curso, e aí eu disse, olha, mesmo dentro da faculdade, eu fiz a psicologia, foi a minha segunda faculdade. Aí quando eu fiz, eu disse, meu Deus, quantos jovens ainda entram na faculdade ainda sem ter realmente a noção do que querem fazer, o quanto a educação da gente é importante e o quanto é importante nós desenvolvermos uma educação que tenha mais o estímulo para o autoconhecimento. E aí a gente foi aprimorando as nossas conversas, os nossos estudos, a gente passou um ano estudando, fazendo o PPP dessa escola, né? E não foi importante. Então vocês fizeram programação, planejamento, estudo de mercado. Fizemos tudo isso aí. Não foi a topa de caixa, não. Isso é importante porque tem gente que acha que às vezes é só, não, vou abrir empresa, abrir um CNPJ, né? E o fato da gente não ser especialista na área naquele momento, a gente contratou consultores que pudessem estar com a gente, ensinando e aprendendo e construindo junto com a gente. Porque a gente tinha toda a ideia, o que é que a gente queria, onde a gente queria chegar. Mas como fazer isso? Quais são os caminhos? Porque a burocracia é gigante. E não é só assim, eu tive uma ideia, hoje eu vou ter uma escola, que você consegue abrir uma escola. Você tem que Verdade. entender primeiro todo aquele processo, entender toda aquela burocracia, destrinchar. E eu, como advogado, naquela época, sabia muito lidar com esses processos, então a gente foi realmente nesses processos, tanto na área da teoria, quanto na área da prática de abrir uma empresa. E até para se abrir uma empresa também é outra, que a gente não tinha empresa na época, a gente não era empresário, era de áreas completamente diferentes. Então, o Vitor na área da psicologia, eu na área do direito. Então, a gente teve que entender primeiro como seria todo esse processo para conseguir colocar em prática e a empresa começar a nascer, né? Fomos fazer pedagogia também nesse período. Fizemos várias visitas em campos fora do estado, em escolas referências. Então, teve todo um estudo, uma preparação para a gente montar a metodologia que a gente aplica hoje lá na escola. O PPP da gente é um PPP gigante. O que é PPP? Projeto Político Pedagógico. Perfeito. Ele tem 300 e tantas páginas. Né? A gente detalhou bastante porque virou um manual. E até hoje embasa embasa os treinamentos da escola. A gente virou um manual para a escola. Entendeu? Esse projeto político pedagógico. Então, não foi que surgiu de uma hora para outra. E aí, a gente se preparou. Teve o prédio que foi construído para ser escola. É isso, né? Beleza, fiz o PPP, fiz o planejamento, sim, mas onde é que vai ser a escola? Né? Foi uma construção, exatamente. Foi tijolo por tijolo, literalmente. E aí, quando foi 2020, foi um ano também bem marcante, foi quando a gente começou o nosso período letivo. Não, e tem um parênteses com relação até à localização do prédio, que a gente fez estudo de mercado e por que o AIM ser na Atalaia. Isso também tem um motivo. A escola, o AIM, ele já tem uma proposta mais vanguardista, menos tradicional.
E a gente sabe, por estudo de mercado e por ser de Aracaju, que o centro de Aracaju, esse lado de cá, é mais conservador, é mais tradicional. Então, a proposta do AM, ela casaria muito melhor com uma zona de expansão, com um espaço como a Atalaia, que tem muitas pessoas que vêm de fora, e tem muitas pessoas que têm a cabeça mais aberta e estão para as bandas de lá. Porque quem é raiz mesmo de Aracaju, Atalaia é longe. Deixa longe, exatamente. Vamos nada para Atalaia. Quem vem de fora realmente acha muito perto, né? E realmente a moradia, a gente já teve a experiência de morar pelo lado de lá. Sim. É outra coisa. É outra coisa. Eu ainda moro assim, eu moro lá na região do aeroporto, né? Ali em Santa Teresa. É longe, quer não, são 30 minutos pra eu chegar aqui no trabalho. Felipe mora na rua aqui de trás, chega em 1 minuto e 30. Essa comunidade, realmente, a gente é muito mal acostumado em Aracaju a ser do lado, né? Não é que é perto, tem que ser do lado. Agora, né? eu fiquei com curiosidade. Vocês falaram que vocês fizeram esse planejamento durante a faculdade? É porque eu tava na segunda faculdade. Na segunda. E nós fizemos, eu tava finalizando como psicólogo. Uhum. E tanto é que quando começou a obra, eu já estava atuando como psicólogo, entendeu? Mas a gente também estava pensando em abrir a escola. E vocês se conheceram na faculdade? Não. A gente se conheceu de Aracaju mesmo. E ele é psicólogo e eu venho do direito. Então, quando ele me conheceu, eu já era advogado e já atuava na área jurídica mesmo. Entendi. E ele também tem curso de coach, tem um monte de coisa para essa parte de desenvolvimento pessoal. E aí são os bastidores, né? Que ele sempre fica dizendo, Vitor, como é que você na área jurídica? Você gosta? Você é feliz? E como é que você se vê daqui a 5 anos? Você fala, Vitor, não sei. Paga minhas contas. Exatamente. Assim, é muito nisso, né? Era muito cair no direito, porque aconteceu e tava tudo indo muito bem. Não tava nem depressivo, mas também não era uma coisa que me trazia muita felicidade. Então ele disse, então vamos buscar o que é que lhe traz felicidade? O que é que você ia gostar de trabalhar? E aí foi muito isso. Aí eu comecei a fazer coaching de carreira, já fazia terapia. Então teve todo esse outro processo interno que a gente teve que caminhar, que foi junto do nascimento da escola também. E aí nesse processo, durante o coaching de carreira, foi aí que começou a surgir a ideia do mestrado, que aí eu fui para o mestrado de Meio Ambiente e Desenvolvimento lá na UFES. E aí, durante tudo, é que a escola foi nascendo através de conversas, através de cursos, através de abrir horizontes. Porque quando você está muito fechado também, muito acomodado, você não consegue ver o todo. Perfeito. Né? E aí foi muito nisso também. E aí, do mestrado, aí a gente começou a fazer pedagogia. E aí a escola nasceu. E aí ele, psicólogo, saiu um pouco do consultório para ir mais pra escola. Começou um negócio, pelo também. que eu tô entendendo, assim, bem pequenininho. E aí vocês foram alimentando até que virou. E alimentando da maneira correta, né? Porque essa preparação não só estratégica de desenvolvimento do CNPJ, mas pessoal, é importantíssima. Acho que é até mais importante, porque a pressão e os problemas são eternos, né? Então, você tem que estar bem ali no seu centro de equilíbrio para poder conseguir administrar essa corda bamba aí que é empreender, né? Porque eu falava muito a ele, disse assim, olha, você tem que escolher onde você vai querer passar os seus desafios. Verdade. Se você vai querer numa coisa que que você gosta, ou se você vai ficar numa coisa que Porque o desafio vai ter. Na área que você vai qualquer qualquer lugar. Fica numa cama deitado inteiro e da vida. Né? E essa jornada que ele está falando é o que a gente fala, que é o autoconhecimento. Que é o projeto de vida que se fala tanto hoje. As coisas, hoje em dia, para os jovens, para ele se engajar em qualquer atividade, tem que fazer sentido. As coisas têm que fazer sentido. Tem que estudar, ele vai estudar porque ele tem um objetivo maior, porque ele sabe que ele vai mais na frente, ele gosta disso, ele tem um sonho de empreender, ele tem um sonho de ir para determinada área, e para ele chegar lá, ele vai precisar passar por essas etapas. Então, tudo isso tem que ser muito, muito planejado. Aí, beleza. Aí vocês, então, começaram a pensar nessa questão. Eu gostaria da área da educação, né? Seria algo que me faria feliz, beleza. E de onde é que veio, então, assim, porque o IAM, a gente sabe, ele é próprio, ele é ímpar, né? O que fez, não, a gente quer fazer algo diferente do que se exige de educação em Aracaju. Porque vocês poderiam ter colocado uma escola como qualquer outra. Isso aí é muito pelo menos do meu lado, muito do que a gente viveu enquanto aluno em escola. Então, assim, eu como gay, e que naquela época eu não entendia isso, naquela época eu era apenas uma criança tímida e que não gostava de socializar. Eu sofri muito durante o meu percurso.
A escola não era um ambiente para mim confortável. Uhum. A escola era algo muito castrador, de diversas formas. Então a gente sabe, e Aracaju a gente sabe que é muito conservador e tradicional referente ao ensino. Sim. Então isso vem muito do percurso, a gente falava, não, a gente não quer que as crianças passem pelo que a gente passou. A gente quer criar uma bolha que aqueles possam ser felizes, que a gente possa pregar o bem-estar. E aí a gente vem com toda a base da psicologia que ele traz, da psicologia positiva, da psicologia junguiana, que é a psicologia analítica, tanto das partes das emoções, como na parte do fortalecer aquele ambiente e o bem-estar. Então a gente queria criar um terreno fértil para que a criança possa se colocar como ela quiser ser feliz. Então é isso que eu acho que o principal princípio do IEM, o principal valor que a gente prega lá é o respeito. O respeito a tudo. O respeito à religião, o respeito a gênero, o respeito a absolutamente tudo. Ou seja, é um local de liberdade, né, e de respeito. E de respeito. De liberdade, mas não de libertinagem, né? Boa É descrição. liberdade no sentido de você poder expressar quem você é. Se você quer desenvolver o seu lado artístico, você lá vai ser incentivado. O seu lado para esportes também vai ser incentivado. As suas vocações serão estimuladas lá. E é ouvir o aluno e ensinar a ele o que ele sente e de que forma ele está sentindo aquilo e como se expressar. Então é um ambiente que a gente prega pelo autoconhecimento. Não, é. Pelo É o trabalho protagonismo do aluno. com as emoções. E isso desde 1 ano de idade. Então você que vai ter filho agora, com 1 ano de idade, colocando no IEM, ele já vai, por mais que ele não saiba falar ainda, mas já vai ter o momento da meditação, que isso é para a escola toda. O momento da gratidão, que todo dia tem a musicazinha da gratidão para a educação infantil. Maravilha. Bacana. E a professora pergunta, diz, hoje eu sou grata porque tá fazendo sol e ontem estava um dia meio nublado. E você, Joãozinho, é grato pelo quê? Então isso é um estímulo diário. E no final da manhã ainda tem o momento do que estou sentindo, que é para fechar aquela manhã, para saber como é que ele está indo para casa. Então isso é a rotina da educação infantil no Fundamental 1, do 1º ao 5º ano. Segue a mesma metodologia com algumas outras ferramentas, obviamente, com o Diário das Emoções. Então a gente vai trabalhando, realmente é uma imersão diária, de mais de 1 hora aula diária, voltada para o autoconhecimento, voltada para as emoções. É uma preocupação que a gente tem com o emocional do aluno. O que me chamou a atenção, Vitor, é que essa preocupação, ela tá em todos os detalhes, né? A gente estava conversando aqui anteriormente e a gente observa isso, né? Cada detalhe, como vocês estão dizendo, é bem pensado, né? A começar pelo nome. E tem um porquê. Né? Tudo eu sempre digo, Exatamente. gente, tudo aqui foi criado e tem um porquê. Nada foi porque, eu quero assim. De forma nenhuma. A paleta de cores da identidade visual do IEM é baseada no nascer e pôr do sol, porque a gente traz essa força e essa vitalidade do sol. A marca do IEM, a gente tem 3 elementos que baseiam a marca, que é o sol, trazendo essa ideia de força, a flor de lótus, trazendo a ideia da espiritualidade, sem estar vinculado com religião, Perfeito. e sim na sua mais Coisas pura completamente transcendência. diferentes, é. E a coruja trazendo a sabedoria e trazendo essa representação da educação. Sabedoria ateniense, né? Então, a nossa marca já vem aí, a nossa identidade visual já vem nesse formato. E o IEM significa o quê? Eu sei que tem a sigla e o nome, né? Por favor, que foi uma dúvida minha, né? Eu queria que vocês explicassem, porque eu achei interessantíssimo. Perfeito. A primeira dúvida é que as pessoas chegam lá chamando a escola de Ian. Eu te digo, gente, não é Ian. Ian, dos dois. Quem é? Quem é? Gente, não é Ian, é a IEM. A IEM, esse é o IES, propositalmente separado do A e do M, que é o Instituto Aspásia de Mileto. Aspásia de Mileto foi uma grande filósofa da Grécia Antiga, foi a grande referência da filosofia, mulher da Grécia Antiga. Ela foi professora de Sócrates. Apenas, né? Apenas. Sócrates, em diversos dos seus discursos, ele fala sobre a sua grande professora que ensinou para ele a retórica. E a gente não ouve falar sobre a sua professora, sobre a Aspásia de Mileto, nos discursos e na história da filosofia. Ouve falar só sobre Sócrates. E aí a gente traz ela como uma grande representação da educação e da filosofia também. A gente traz filosofia lá na escola a partir de 4 anos de idade. As crianças já têm aula de filosofia. Trabalhando sempre de forma muito leve, com princípios e valores, trabalhando respeito, trabalhando amor, trabalhando a felicidade. E a gente vai nesse caminho. E aí a gente coloca Instituto Aspásia de Mileto, e não escola ou colégio, mas como uma grande sacada de marketing, na verdade, para virar o IEM.
e não o an ou can, né? Se fosse colégio, as pode ter mileto. Isso é tão marcante o nome, tem tanto propósito, significado, que já são assim, para quem está nos assistindo, o Instituto já é nosso cliente aqui da MPK, já tem alguns anos. E quando ele veio aqui nos procurar, a empresa toda parou para entender o que era, porque todo mundo ficou, quem é Aspásia do Mileto? E eu fui pesquisar, eu não sabia, eu sou um amante de história, né, sempre amei estudar, e eu nunca tinha ouvido falar. E pela marca, quando bate, a primeira quebra de paradigma que a gente traz é a marca. Ele só bota assim, I am. E o símbolo. Acabou. Pronto. Então a pessoa, durante esses 6 anos, a gente já teve que bater nessa marca em todo lugar de marketing para vincular a uma escola. E aí eu tive que estudei, só para concluir, aí estudei, entendi e fui explicar a todo mundo. As pessoas pararam eu falei, não, foi uma professora da Grécia Antiga, tá? Eu nunca tinha ouvido falar que tem uma mulher que foi professora e todo mundo ficou assim, aí, caramba, que sacada dos meninos. E isso realmente faz total sentido. Eu particularmente, né, até antes da gente iniciar aqui, achava que era uma metodologia de ensino, né? Então foi essa a minha dúvida. Entendi. Né? Porque quando a gente vê assim, metodologia, instituto, eu já correlacionei a uma metodologia que vocês tinham criado de ensino, então devia ser nesse sentido. Mas me surpreendeu positivamente a resposta, né? Ele foi muito pensado, toda a proposta do IM. Inclusive, você está trazendo é um comentário que a gente escuta algumas vezes. Já teve gente lá que perguntou, vocês são uma franquia? Porque tá tão organizado, tá tão padronizado que parece que é uma franquia. Meninos, e quando vocês foram abrir? Tomaram a decisão, beleza, fizemos o planejamento, investimentos, que são viagens para conhecer outras escolas. Tá, legal, vamos agora comprar terreno, construir e tal. O que é que vocês acharam mais difícil nisso tudo? Olha, o mais difícil nisso tudo, eu diria que foi o primeiro ano. O primeiro ano de toda empresa é difícil. E o de vocês mais Então, só me permita, importante deixar claro aqui pro pessoal que vocês nunca tiveram empresa antes, né? Não. Nenhum nem outro. Isso. Ou seja, foi a primeira vez realmente, assim, empreendendo mesmo, né? Foi isso mesmo. A gente aprendeu a ser empresário na prática. Sim. E na pandemia. Além disso tudo, a pandemia. Você imagine, a gente tava lá com tudo planejado, tudo bonitinho para começar o ano. Começamos janeiro, fevereiro. O ano de 2020. 2020. Janeiro, fevereiro. Quando chegou março, fecha tudo. Aí pronto, agora... Tá, vamos pegar o planejamento. Então chega, vamos adaptar agora tudo. Pega esse planejamento, guarda. Vamos aqui fazer outra coisa totalmente diferente. E foi isso. Não. Eu acredito que, inclusive, esse foi um ponto... A gente teve mais facilidade por ser uma escola nova e ser uma escola pequena, que na época foi um ano que a gente estava abrindo. Agora, eu fico imaginando o quanto uma escola grande, né, que já está há tanto tempo, né, já com sua estabelecida e tudo mais, o quanto não foi desafiador você mudar. Virar essa chave. Virar essa chave. De fato, né? A gente acompanhou, a gente tem diversas escolas aqui no nosso portfólio de cliente e quanto maior você é, mais difícil uma mudança tão brusca como foi na época da pandemia, porque são muitos processos, muitas pessoas envolvidas e você já tem um histórico. Então isso pode ser encarado como que foi um problema para todo mundo, mas de fato, olhando por esse aspecto, foi um ponto positivo para vocês, porque vocês davam tempo aí de se foi adaptar. uma janela de oportunidade. Isso, né? Com perfeito, toda a crise, perfeito. gera uma janela de oportunidade. Perfeito. E aí foi uma janela de oportunidade que a gente se viu, por exemplo, olha, diante disso tudo, foi o que eu falava para ele, diante disso tudo, desse cenário que está extremamente caótico, o que é que a gente pode, qual é a vantagem que a gente tem nesse momento em comparação às outras escolas? Aí eu disse, Vitor, é o tamanho. Dá pra gente oferecer um serviço mais personalizado. Dá pra gente prestar uma assistência muito maior às famílias, já que nós estávamos com, na época, era 70 alunos, do que uma escola que tem 1000 alunos. Perfeito. E aí o pai também estava desesperado, com o menino em casa e Você acredita que a gente teve matrícula na pandemia? Por conta disso. A gente teve matrícula na pandemia. Porque saiu o boca a boca, não, mas naquela escola eles fazem isso. E aí a gente começou a ter matrícula por causa disso. Com um agravante ainda maior
pela educação infantil, Isso, né? Que ainda foi isso. pior ainda, né? Porque quando você tem aí educação fundamental e ensino médio, você tem aquela rotina de cumprimento, você só mudou o formato, Por favor. né? Porque você saiu do presencial para o online, mas o conteúdo era o mesmo, né? Na educação infantil, os desafios foram ainda maiores. Aí sabe o que eu fiz? Eu peguei toda a minha grade, segunda a sexta, e disse, olha, hoje vai ser aula coletiva. Então a professora entrava e todo mundo entrava no mesmo horário e ficavam brincando, conversando, fazendo atividade, tudo ao vivo. Aí no outro dia era aula gravada. A professora fazia contação de história, fazia várias coisas gravadas. No outro dia era aula individual. Então a professora, dentro do horário dela da manhã, ela passava 20 minutos com cada aluno e cada família especial. E cada dia eu fiz de um formato. Porque tinha criança que se adaptava mais para aula ao vivo, tinha criança que era mais com aula gravada. E aí você direcionava mais para um. E aí, naquela semana, ele ia gostar mais de uma aula ou de outra. E isso aí era algo impossível, humanamente impossível, para uma escola de 1000 alunos. E era possível para uma escola de 75 naquela época. E aí até criava uma falsa rotina, né? Isso. Porque você tem uma rotina, mas que tem alteração, não era todo dia a mesma coisa. Os pais ficavam esperando a aula de educação física, porque ficavam fazendo junto com as crianças em casa. A família toda participava, né? Colocava o computador e a família fazia junto com a criança. Era um momento realmente para sair um pouco daquela loucura da pandemia que todo mundo estava vivendo e vivenciar um pouco isso, um outro espaço, um outro mundo. Então, eu tive aluno de 1 ano que continuou na escola. Eu tive 2 alunos de 1 ano que continuaram na escola e eu deixei a turma aberta com a professora para que pudesse ir tendo esse contato e pudesse estar dando esse suporte, inclusive psicológico, para a família. O Instituto hoje, vocês pegam alunos de 1 ano. Eu nem sabia que com 1 ano já podia. Tô descobrindo, eu achei que era só a partir de 2 anos, 3 anos. Né? Algumas escolas pegam a partir de 2 anos. Lá a gente tem essa salinha menor que é a salinha do berçário, que a gente pega a partir de 1 ano completos ou a completar até dia 31 de março. Porque tem a data de corte, que é 31 de março, né? E vocês pegam de 1 ano até? Esse ano a gente tá até o 8º ano do ensino fundamental. Mas a gente já tem autorização para ir até o ensino médio. E é o planejamento de vocês? E é o nosso planejamento. Nós estamos, inclusive, expandindo, né? Vamos começar agora a construção de um segundo prédio que ele será atrás do AM, terá ligação fundo com fundo. Mas ao mesmo tempo tem cada um. Isso, vai ter vai ter entrada por uma rua. As frentes, né? E o outro pela outra rua. Exatamente. Inclusive, para quem é pai que nunca conheceu o Instituto, eu já estive lá algumas vezes para reuniões com os meninos. É um lugar assim, realmente é muito diferente. Chama a atenção, é um lugar muito acolhedor, de uma energia muito positiva. Eu recomendo que vocês vão conhecer. Você falou um ponto fundamental, acolhedor. Esse é o nosso ponto forte e é o nosso diferencial, é o acolhimento. Entendeu? Isso aí que a gente fez na pandemia é o acolhimento. Entendeu? Que a gente fez para aquela época, mas o nosso acolhimento é o nosso diferencial. É tanto o ouvir as famílias e as crianças e acolher. E a proposta de vocês no ensino médio é levar essa mesma metodologia, esses mesmos valores. Exatamente. Não existe uma ruptura entre a educação de princípios e valores e de forma de educar entre a educação infantil, fundamental e médio. A nossa ideia no ensino médio é que justamente a gente consiga dar toda essa base de inteligência emocional para que a criança possa entender o que é que ela gosta, ter autoconhecimento e para ter preparação para ir para o caminho que ela quiser. Seja medicina, ou seja letras, ou seja dança, mas que ela esteja preparada de todas as formas, socialmente, cognitivamente e emocionalmente, para seguir o caminho que ela deseja, sem essa pressão social. É muito complicado, assim, por si só, né? Você com ali 15, 16, 17 anos, decidir o que você quer fazer para a vida toda. É um absurdo, assim, se você for pensar na ideia, né, você ali decidir, basicamente, você já tem que estar um tanto quanto direcionado a partir dos 15, que é mais ou menos ali quando você inicia o médio, né? Sim. O ensino médio, você já saber o que você quer para a vida toda, né? E essa pressão realmente é constante, né? Só se fala nisso, só se vive isso. E eu venho da minha época, de uns 10 que se formaram comigo, que eu tenho mais proximidades, se tem 2 que continuam no direito, sim, é muito. Porque de resto, cada um seguia uma área completamente diferente. Assim que você não espera. E porque, de fato, naquela época, ninguém tem maturidade e de autoconhecimento emocional para saber o que quer fazer com a da vida. Naquela época, basicamente, você tinha 3 opções. Era engenharia, direito ou medicina.
Inclusive, as salas eram divididas dessa forma, né? Era um grupo Pelo menos na escola que eu estudava, Isso. tinha a sala de exatas, humanas e biológicas. E aí quem não queria isso já era meio rebaixado ali. Já, não, E não era pelo que você queria, era pelo que você era bom Pela sua nas capacidade matérias. cognitiva. nota. né? É. Se você era bom de matemática, da área de exatas, você ia pra engenharia, porque era onde você passava, né? Se você fosse um aluno bom em tudo, né? Com notas boas, você ia fazer medicina, independente do seu gosto, né? E se você fosse de humanas, era direito. Ou direito era, se você fosse de humanas ou não soubesse nada que queria fazer. Não sei o que fazer, direito, porque é o mais aberto, É. fazer né? concurso, pô. É verdade. É o mais aberto. Então, assim, não sei o que eu queria, ou era direito ou administração. Eu sempre ouvi isso. E né? também eu acho importante a gente falar que não há nenhum problema nas educações mais tradicionais, mais conservadoras, até porque todos nós viemos desse tipo de educação. Sim. O que vocês propuseram e trouxeram ao mercado foi uma alternativa a isso. E Nós bebemos também do tradicional também. Sim. É a base não de a tudo, gente né? não renega o tradicional, é muito importante, é a base de tudo. E outro ponto, hoje em dia, o mundo hoje não é o mesmo mundo da nossa época. Né? Hoje tem infinitas possibilidades do que você quer ser. Inclusive, existem profissões que não têm faculdade ainda para aquilo ali. Eu vi. Eu tava conversando com um amigo meu exatamente sobre isso. A gente entrou na faculdade juntos, a gente se formou junto no ensino médio, nós entramos na faculdade em 2010. Ele fez, na época, Sistema de Informação. Ele falou, hoje ele trabalha na área, ele falou, Felipe, mais da metade das profissões que eu tenho contato hoje não existiam na época que eu entrei na faculdade. Então, assim, é realmente desbravando, como ele diz, né? Desbravando o mato adentro. Exatamente. Porque realmente. Isso. O que a gente foca lá na escola é desenvolver habilidades que serão importantes para o futuro. Por exemplo, nós trabalhamos com socioemocional. Porque hoje em dia o grande desafio é você se dar bem, você trabalhar em equipe. Isso é fundamental. Você vê que a maioria das demissões hoje no trabalho é comportamental. Aqui Então, a gente fala é assim, verdade ou não? trata pelo técnico, demitir Pelo comportamento. comportamental. Pois é. Então, Se você não tiver o comportamental, você não o fica. técnico A treina. gente já tá, exato. Treina. a Agora gente você já tem tá que até saber mudando Pois é. essa máxima, né? Hoje a gente tá contratando pelo comportamental. comportamental. Não é nem pelo Sim. técnico. É assim, se não tiver fit cultural, Pois é. Então, a gente trabalha o emocional, o socioemocional, os relacionamentos, que a pessoa tem que aprender a conviver em sociedade. Né? Trabalhamos o inglês, que acreditamos que é uma ferramenta importantíssima, Vocês são escola bilíngue. uma escola bilíngue. Legal. Trabalhamos criatividade lá, porque é uma coisa fundamental, você desenvolve o seu raciocínio, é uma inteligência, e precisa ser estimulada a criatividade. Né? A partir da criatividade você desenvolve imaginação, você desenvolve habilidades abstratas, então é fundamental isso aí. Trabalhamos com teatro, nós temos teatros lá na escola que você é comunicação pura. Né? Hoje em dia, se você não sabe se comunicar, você precisa aprender e praticar isso. E O várias mundo hoje, apresentações também. várias apresentações o tempo inteiro. Hoje em dia, você precisa ser bom, fazer o seu trabalho bem feito, mas você também precisa saber comunicar isso para o público. Circo. Então, porque essas habilidades artísticas, ela estimula aquele aluno que é mais tímido, que inclui, né? inclui. E prepara ele para os desafios da vida. Que vai quando acontecer. exato, Vai ter quando uma vier, hora ele ou vai outra. saber como lidar. Na nossa época- musicalização. Na nossa tudo época a gente integrado. tinha esporte, né? Que se você não quisesse, eu acho que, pelo que eu me lembro, assim, o único horário que você era obrigado era na educação física. E olhe lá, né? Você podia também ficar ali na reserva e não também nem brincar. Então, assim, não tinha uma metodologia de incluir, de fato, Pois é. todo mundo nas diversas áreas. Você tinha um esporte ali e acabou. E é fundamental, porque no esporte que você também está ali trabalhando o socioemocional. Você está trabalhando a relação, os conflitos são resolvidos ali. Resolução. Porque no esporte é que acontece os conflitos. Ali é um momento, é um laboratório. De como é que a criança também vai lidar com aquela situação, com a frustração de perder, de Perfeito. ganhar, entendeu? Acontece uma coisa ou outra. Então, isso tudo é um Agora, momento de se trabalhar. Eu tô com uma curiosidade.
nas escolas mais tradicionais, assim, a família não participa muito da educação. Pelo contrário, bota lá justamente para se livrar do menino, né? Você estude, eu não quero... Existe até, na minha visão, uma negligência que as pessoas transferem a responsabilidade, boa parte dos pais para a escola, né? No sentido de educação mesmo. Como é que vocês tratam né? uma família lá? Olha, nesse sentido, a gente assim, não tem isso. Os nossos pais, graças a Deus, são bastante participativos. Mas depende deles quererem ser exato. participativos, O que né? acontece? O IM já tá bem falado na cidade, as pessoas já têm uma perspectiva do que é a proposta do IM, já conhece alguém que estuda lá e tudo mais. Então, quando você chega lá para conhecer o IM, você já sabe o que você vai esperar. Então, isso também já dá um certo filtro daquela pessoa que acredita que a escola é um depósito, que é para deixar lá e que não é para incomodar Você ela. resumiu o que eu falei, é um depósito. Nem chega lá, nem chega na esquina da escola. Então, quem entra lá sabe que é uma escola participativa, que vai ser a todo momento convidado para estar dentro da escola. De um mês pra cá, eu acho que o tanto que eu já chamei os pais para a escola, eu acho que vocês não aguentam nem mais olhar pra minha cara, né? Porque a gente cria momentos para isso. Tudo bem, se o pai, Vitor, não consigo porque tá fora tá no meu horário de trabalho. Tá tudo bem, mas o momento está criado para isso. Então a gente já fez uma aula de robótica chamando os pais, então pegamos momentos da rotina do aluno e chamamos eles para participar, para entender como é que é de dentro da sala e não de como o aluno leva para casa. Perfeito. Então vamos lá participar com a gente de uma aula de robótica, de uma aula de educação física. Isso é tão importante para o filho ver estar ali com o pai participando. Ave Maria, e muitas das vezes não consegue esse momento por si só, pela família. E você, enquanto escola, proporcionando isso, o pai coloca como uma obrigação, às vezes, ó, eu vou ir porque senão ele vai sentir que eu não fui. Exato. E vivencia um momento que às vezes vai ficar marcado para a história da criança. É verdade. Poxa, aquela aula de robótica que meu pai fez comigo foi tão boa. Essa semana também a gente já começou a fazer momentos de escuta, então chamando salas por salas para ouvir as demandas de cada sala e de que forma a gente poderia tirar dúvidas, sanar, esclarecer. Então a gente é uma escola muito aberta, muito transparente. É como eu sempre digo para o pessoal que trabalha lá comigo mais direto. Gente, eu não tenho medo nenhum de ir para aqui dentro. Sabe por quê? Porque eu sei do nosso trabalho. E eu sei o que eu quero, eu sei o que eu quero passar para eles. Então, a escola ela não pode ter muros. A escola é um espaço aberto, é para ter uma comunidade escolar. É para todo mundo vibrar Inclusive, e pensar. nas salas de vocês não tem muros. Não tem muros, isso lembro mesmo. Na sala de educação infantil, ela não tem muros, são salas abertas, exatamente. Isso é importante demais, a participação. E isso vai se tornando cada vez mais relevante. Eu acho que vocês trouxeram aspectos que cada dia que passa, né, sempre foram, mas cada dia que passa se tornam mais relevantes para essas gerações próximas mesmo, com muita tela, com muita Sim. coisa. A gente vê hoje a dificuldade das pessoas em socializarem, mas não é socializar intensamente, não. Existe um movimento de pessoas mais novas, por exemplo, primeiro que não querem trabalhar presencial. Sim. Né? Hoje, até para fazer uma reunião online, as pessoas não querem nem ligar a câmera. Né? Então, assim, é uma dificuldade realmente de olhar no olho, de se comunicar, e isso precisa ser de criança. Né? São habilidades, não é só apenas pessoais, mas que são exigidas no mercado de trabalho e que estão se tornando diferenciais. Então, isso é importantíssimo. Outro ponto, Vitor. Por isso que a gente investe tanto nesses eventos, nessa parte de comunicação. Então, nós temos sarau, nós temos apresentações que acontecem na escola, porque depois da morte, o segundo maior medo da humanidade é de falar em público. Interessante. O segundo maior medo é de você falar em público. Então, isso tudo já é trabalhado desde cedo nas crianças, e você percebe que as crianças têm vontade de se apresentar. Mas precisam ser incentivadas. Direcionadas, né? E isso aí é prática. Falar em público é prática. Como tudo na vida, né? Tudo na vida. Como Então, tudo na vida. vai ter aquela pessoa que já vai nascer pronto para aquilo ali, mas tem aquela que precisa praticar um pouco mais e vai se desenvolvendo. E é interessante como você vê o desenvolvimento dos alunos. Isso vai gerando também autoconfiança neles, de estar chegando no começo com um pouco seguro, aí quando você vai vendo nas outras apresentações, eles estão com outra desenvoltura. Aí você vê a emoção desses pais, de uma criança que era tímida, que sequer abria a boca, que veio para a escola, quando chegou no EM não abria a boca. Um evento ela quietinha, e a gente respeita muito. A gente sempre convida as crianças, perguntam como é que elas estão se sentindo.
o que é que elas querem fazer naquele evento. Se quer um papel com mais fala, com menos fala. Então a gente respeita muito isso. E é por isso que eles vão se sentindo confortáveis para ir galgando alguns espaços maiores. Vitor, você falou um ponto que eu, como vocês estão sabendo, né? Só tô esperando pra ter agora neném, né? É uma menininha que tá vindo aí. A família tá na Parabéns. Tá para o final do mês agora, mas nesse momento, qualquer dia é dia, né? E aí eu vi um vídeo, né? Quando soube da notícia, vamos buscar conhecimento, né? Primeira viagem. E aí eu vi um vídeo de ele é um autor, eu não tô lembrado o nome dele, brasileiro. E aí ele falou uma coisa que me pegou muito, porque, de fato, quando a gente descobre, né, pelo menos a gente tem esse histórico, né, e essa cultura que a gente carrega de prover, né? Então, quando eu fiquei sabendo em relação à gravidez, a primeira coisa que você pensa é a estrutura, né? Se a estrutura, o envolto tá pronto para receber. E aí você pensa se o apartamento tá ok, se o carro tá ok, então você vai pensando ali na estrutura física, né? E aí ele falando sobre isso, dizendo que realmente, de fato, é o primeiro pensamento do homem em relação a isso, mas que o que de fato ele deveria se preocupar é mais com a presença do que com a estrutura. Porque nada importa, né? Assim, de nada vai importar se você tiver, por exemplo, o melhor carro, mas se você for sempre o último a pegar seu filho no colégio. Sim. O que ele vai lembrar é que ele ficava sozinho até o final na escola todos os dias, e não o carro que você ia buscar. Né? Então, esses momentos que vocês proporcionam do pai participar, é como você falou, é o que ele vai lembrar a vida toda, de que ele foi para aula de robótica, de que ele foi para aula, né, tal. Então isso realmente é importantíssimo. É verdade. Eu tava numa palestra, semana passada não, acho que tem 2 semanas, a gente tava no Bet Educar, que é a maior feira de educação da América Latina. Lá em São Paulo? Lá em São Paulo. E eu assisti uma palestra de Leandro Carnal. Perfeito. E aí ele falou... nota 10. Ele é excelente. Ele falou uma coisa que eu concordo plenamente. Ele falou o seguinte, olha, hoje nós estamos com uma geração que é muito permissiva, que são os pais mais permissivos, e temos aqueles rígidos demais. 880, né? 880. Aí ele falou, olha, mas fiquem tranquilos. Vocês vão errar de qualquer jeito. De um jeito ou do outro. Porque assim, o seu filho vai chegar na terapia e vai botar o problema para vocês. Mas fiquem tranquilos, porque esses pais serão perdoados mais na frente pelos filhos. O pai que não vai ser perdoado, o que o filho não perdoa de jeito nenhum é aquele pai ausente. Porque se você for permissivo, mas se você estiver lá presente e tudo... Porque não é porque você está querendo ser permissivo. Você está sendo permissivo sem perceber. É a mesma coisa com a rigidez. Você está sendo rígido, muitas vezes querendo acertar. Então, mas o ausente, esse é o mais difícil de ser perdoado. Verdade. Porque não cria vínculo. Não cria vínculo. A verdade dói, viu? E é verdade mesmo, porque... Tanto de uma forma, né? Tanto de uma forma que você trouxe como da outra, você cria vínculo. Exatamente. Né? Mas a ausência você não cria. O que ele quis dizer o que vale é a sua intenção. Aquele que está presente, a intenção dele é de ser participativa, de querer dar uma boa educação pro seu filho. Perfeito. Se vai errar, às vezes claro, né? Vai errar muito, para um né? jeito de um outro, às vezes mais, às vezes um pouco menos, mas vai. E a gente vai repetir também os padrões, né, dos nossos pais. Muitas vezes melhorado, pensando sobre aquilo, mas uma hora ou outra você vai repetir, você vai errar, você vai acertar, e faz parte de ser pai, de ser ser humano, Sim. acertar e errar, né? É mais ou menos como empreender, né? A gente vai aprendendo durante. Exatamente. Até porque não só os princípios que a gente tem esse histórico, mas o ambiente muda. Né? O ambiente que a geração que está vindo está inserido, que não é o mesmo que o meu, que não é o mesmo que os nossos pais. Então, assim, até pra gente conseguir entender essa nova realidade, é difícil, não faz parte do nosso dia a dia, né? Meninos, a gente falou um pouquinho de educação, um pouquinho da escola. Eu queria trazer um pouquinho para a área de gestão agora. Sim. Vamos falar um pouquinho sobre gestão. Como é que vocês dividem lá hoje as tarefas? Né? Eu sei que já mudou um pouquinho, mas como é que foi no começo e como é que tá hoje lá?
No começo era o eu presa. Calma. Era o eu presa. Nós dois tentando apagar um incêndio por dia. A gente era coordenador, professor, éramos diretores, era administrativo, um pouco de tudo. Multifuncional, né? Como sempre. Mas assim, aí chegou um ponto que a gente começou a dividir, foi percebendo também as habilidades de cada um, né? Eu disse, Vitor ficou mais pela parte pedagógica e eu fiquei mais na parte administrativa. Isso a empresa foi desenvolvendo, foi ficando mais redonda, amadurecida. A gente foi criando mais confiança nos profissionais também, foi criando mais formando a equipe. Instituindo cultura, né? Instituindo cultura, e aí a engrenagem começa a rodar um pouco melhor, né? Cada vez mais a minha demanda, eu comecei a fazer home office de casa, e aí agora eu tô no Sebrae, sou gerente da cultura empreendedora do Sebrae, mas fico ainda na parte administrativa, principalmente na parte administrativa e estratégica da escola. E Vitor está mais na parte pedagógica e assumindo as funções também de administrativa. Vitor, pelo que a gente entendeu, né? A batata quente tá comigo, né? Você. Pessoal, e as principais dificuldades que vocês encontraram logo quando começou? Abriu escola, né? O que foi que vocês sentiram também nessa parte de gestão de dizer, poxa, isso eu nunca imaginei que era dessa forma, né? Quais foram as principais dificuldades encaradas nesse momento? Eu acho que uma das grandes dificuldades da gente entrando em uma área nova, porque nenhum dos dois era da educação, a gente tinha que entender de tudo um pouco. Então não é só porque eu vou fazer uma escola que eu tenho que entender só da parte educacional e pedagógica. Perfeito. Principalmente isso. Mas até um bebedouro que você vai comprar, você tem que saber qual é a melhor marca. Até a cadeira da criança, você tem que saber qual é a melhor. Os ar-condicionados daqui da gente é tudo uma marca padrão, porque a gente já sabe que é que funciona. Então, Isso foi um desafio, mas na minha visão, o mais difícil, Kaique, agora não estou falando que eu na sua frente não, mas foi a contabilidade, que era uma área que eu não tinha muito conhecimento. Mesmo, Vitor. E era uma parte difícil. E assim, vocês não foram o primeiro escritório e a gente sofreu um pouco no começo. Foram duas dores que a gente teve. Foi contabilidade e marketing. Marketing foi uma coisa surreal. Até eu encontrar, e já vou fazer aqui um lobby, para a Fronte, que é a nossa equipe que está com a gente há 2, 3 anos. Equipe interna ou empresa terceirizada? É terceirizado. Legal. São agentes terceirizados. Mas até a gente encontrar eles, assim como a contabilidade, que foi uma luta. Foi penado demais. Feliz de ouvir isso. Foi. Fico de verdade. Estamos satisfeitos, estamos tranquilos com a contabilidade e com o marketing também. Front é marca? Front. Legal. Vou querer conhecer. Front, vem aqui conhecer a gente. Eu dou um cafezinho. Estão sendo bem falados. Pensando pro lado do marketing, a principal coisa que eu procurava era uma empresa, uma agência que conseguisse trazer o nosso propósito, os nossos valores. Eu chegava a dizer assim, olha, o produto tá aqui. Isso aqui é muito rico. Escola é muito rico. Se você quiser fazer um conteúdo todos os dias de uma coisa diferente, você tem material para isso. Toda hora é uma data de alguma coisa, é um evento, é uma comemoração, é uma atividade. O próprio calendário escolar. O próprio calendário, mas a gente pena no calendário escolar. Agora... Mas, e aí eles iam para aquele padrão, pro mesmo. Eu disse, gente, nós não somos os mesmos. Não é uma escola tradicional. Vamos sair da caixinha. Vamos sair disso aqui, porque não é isso. Até a gente encontrar alguém que entendesse a nossa essência e conseguisse refletir isso para as nossas redes, foi uma luta. Agora, além de sócios, vocês também são casados, né? Sim, somos casados. Somos casados, somos pais, somos sócios. E quando tem divergência? Um quer ir para um lado e outro para o outro. É no dado? É no pau ímpar? Como vocês fazem? O mesmo nome, tudo. O mesmo nome. Então, na verdade, somos muito do argumento. Entendeu? E também por isso que a gente escolheu também uma filósofa, porque a gente vem muito da parte argumentativa. Isso também é a lógica e o bom senso. A lógica e o bom senso. Muito diálogo. Isso também a gente também leva para a escola, essa parte do dialogar, de fazer uma crítica construtiva. Nós somos abertos a ouvir, a escutar, não aquela coisa assim, não, mas não, por que não? Isso aí, os nossos alunos, a gente também passa por isso. Os nossos alunos, a gente tem que falar o porquê não também e explicar. E lá em casa também não é diferente. A gente sempre tem argumentação, né?
Existem os pontos de divergência. Já teve alguma vez que o negócio Claro, esquentou? claro. Já, né? É porque a gente é ser humano, né? Não é diferente. Às vezes vai para um lado, às vezes vai para o outro. Alguém tem que ceder, né? Tem claro. que ceder sempre. Porque eu digo É que isso tanto casamento quanto sociedade é um relacionamento que, se os dois não tiverem, ou dois ou mais de dois, às vezes sociedade, se todo mundo não tiver disposto a ceder um pouco, não adianta. nem Então é sempre melhor acordo você com estar o Felipe. solteiro ou você fazer a sua empresa sozinho. Porque se você não quer ceder em momento nenhum, Você tem sócio pra quê? A gente fala até isso, que a sociedade é um casamento sem a parte boa, né? só pra ter, né? É só resolver problema. Eu nem sempre concordo com o Felipe. O Felipe nem sempre concorda comigo. Agora, depois de tomada a decisão é nossa. Claro. Né? E isso é extremamente positivo, né? É complementar, né? A divergência, ela não é negativa. Muito pelo contrário, ela é extremamente positiva, né? Porque exercita, né, que você veja aquela situação por outro olhar, né? E é extremamente positivo. A forma como se resolve é que é o grande diferencial, né, do problema ou da solução, né? Mas assim, a divergência ela é extremamente positiva. Eu concordo plenamente com isso. Inclusive, enriquece o processo. Porque, às vezes, se você bota só pessoas que pensam igual a você, às vezes cega uma determinada área que a outra pessoa tá vendo para poder lhe alertar, lhe dizer de alguma coisa. Inclusive, em um episódio passado, que nós estávamos falando sobre governança, né, corporativa, uma metodologia que a gente comentou é exatamente uma metodologia trazida onde é obrigatória a divergência. Quando a gente está numa governança corporativa, e eu achei essa metodologia muito interessante, quando é trazido a algum ponto e todo mundo concorda 100% com aquele ponto, uma pessoa específica é obrigada a discordar. Sim. Para justamente gerar discussão. Alguém trouxe uma ideia aqui nova. Os 4 que somos sócios concordaram. Não, peraí. Então, Felipe vai ficar responsável por discordar e argumentar essa discordância. Levante os Por pontos mais que eu concorde, mas eu preciso discordar para trazer esse fomento de novas ideias. Vitor, hoje você então que está lá à frente, pedagógico, administrativa, claro que, né? Sim. A Luiz ainda lhe ajuda, mas tá com você. Sim. Essa pergunta então vai para você. Como é que você cuida da cultura da empresa? Que para mim cultura é antes de tudo, né? Como é que você está lidando com a equipe? Como é que você está treinando, direcionando para manter e melhorar o caminho que você traçou lá? Eu acho que é basicamente através do exemplo. Eu acho que a principal liderança tem que ser através do exemplo. Eu não posso de forma nenhuma agir de uma forma e exigir que meus colaboradores ajam de outra completamente diferente. Porque acho que educação é isso, né? Até enquanto a gente é pai também é isso. A gente tem que agir através do exemplo. Então é como o Vitor disse, a gente já veio com princípios e valores quando a AM nasceu muito bem formatados. A gente sabe onde a gente quer chegar e a gente tem parâmetros que a gente são intocáveis. Então a cultura ela já nasceu muito pronta. Nunca foi uma escola que a gente vamos crescer, vamos botar isso agora, vamos ver, depois vamos ver. Aí os pais, no caso de uma escola que está crescendo, que quer mudar uma coisa ou outra, se você fizer isso, a gente vai sair. Então, o projeto da escola sempre foi muito pronto. Eu digo para Vitor até que às vezes veio como um download pra gente. A gente foi só um meio para colocar ele em prática, porque ele veio pronto, e fato. E a proporção da ideia e dos valores que ele tem já é muito formatado. Então a gente passa isso para nossa equipe através, obviamente, de treinamentos que sempre tem, através da própria história da escola, através do exemplo no dia a dia. Então eu acho que vai muito por esse caminho. Mas facilita, né? O fato de vocês já saberem de onde veio, todo mundo já saber qual é a escola, o que é a escola, os valores. A cultura, as pessoas vão pegando aos poucos, vão captando isso aos poucos, mas a gente sabe muito bem onde a gente quer chegar e qual é o nosso propósito. Isso desde sempre. A gente sempre é uma coisa que está muito clara pra gente, o IM, qual é o propósito do IM. E quando a gente vai contratar uma pessoa, a pessoa não vai vir com a cara do IM, porque ela não tá lá ainda. Mas a gente sempre pergunta, você tá disposta a aprender? Você quer fazer dar certo? Só quer, tô aberta. Então, já é um grande ponto positivo, né? E sabemos que é uma escola vanguardista, né? E sabemos
pontos que somos flexíveis, tem pontos que a gente revisa. Como eu acabei de dizer, nós somos abertos à crítica, à crítica construtiva, fazemos autocrítica, mas tem pontos pra gente que são inegociáveis. E isso é o que eu acho que vai direcionar a gente e a grande fortaleza da gente. Porque vai ter um momento que eu acredito que ainda não chegou, mas vai ter um momento que vai chegar o ápice da escola, entendeu? E que cada dia a gente está percebendo o crescimento dela e se preparando também para esse momento. Essa questão de pontos inegociáveis, eu já falei isso em um episódio aqui, e algo que eu repito. Sempre que chega um funcionário novo, sempre tem que passar por mim. Depois da aclimatação ali, fugi até o termo, quando Onboarding. o onboarding, isso. Onboarding. Quando a gente faz um onboarding no funcionário, e aí a última etapa é conversar comigo, que é para passar os pontos imutáveis. Eu falo, olha, a MPK é o que é, porque certas coisas a gente não discute. Elas são ética, transparência e excelência. Então, sempre que você se encontrar em uma dificuldade, você vai primeiro pela ética, depois pela transparência e depois pela excelência. A ética em primeiro lugar. Por mais que doa, você tem que ser ético e transparente com o cliente. Erros acontecem. Coloque, diga a verdade e vamos resolver. Agora, não coloque debaixo do tapete. Nem com o cliente, nem É o que eu sempre digo. na empresa. Errar, a gente vai errar. E todo mundo. A gente não tem como não errar. A gente tá tentando acertar e nesse processo a gente vai errar. Agora, o que é que você vai fazer com esse erro? Qual vai ser a sua postura? Se você chegar pro pai e falar, realmente aconteceu, peço desculpas, estamos trabalhando nisso, vamos fazer dessa forma. É muito mais, o pai recebe de outra forma. Vai ter talvez um pai ali que fala, não, tá bom, não quero. Tudo Faz bem. parte. E faz do jogo, parte. do E jogo. faz parte. Exatamente. Empreender é errar o tempo todo, né? É errar e aprender. Errar e aprender. E melhorar, né? De fato, eu acho que esses pontos inegociáveis se tornam os princípios. Isso. Né? E cada empresa tem os seus e é importante que se tenha. E tendo clareza disso é o que direciona para a criação de cultura, né? Que é o que a gente tá falando. E vocês tiveram filhos recentemente, né? Já Sim. estão com quantos anos os meninos? Próximo mês faz 3 anos. 3 anos. Já, inclusive já estão lá, né? Com vocês lá. Desde 9 meses. Desde 9 meses. Como é que vocês conseguiram conciliar isso, hein? Porque é uma das coisas que não sou pai, né? Mas eu mais tenho medo. Como é que eu vou conseguir conciliar minha rotina? Ainda mais vocês têm 2, né? Sim. Foram gêmeos, né? A gente tem uma rede de apoio muito boa. Tem uma rede Familiar. muito boa e também, Familiar. assim, temos que aprender a delegar algumas coisas. Né? Não dava pra gente abarcar como a gente tava abarcando tudo antes. Então, algumas coisas a gente foi também delegando. Fizemos uma outra arrumação da nossa rotina. A gente teve que arrumar tudinho pra poder conciliar tudo. Uhum. Né? A paternidade e A família entrou muito nisso aí pra ajudar? Não? entrou. A família entrou e também A escola também, né? Porque assim, eles ficam em tempo integral na escola de 7 às 17. Então a escola é a extensão da nossa casa, é a extensão da nossa família. Então os meninos, eles estão lá, entram de manhã, são muito bem acolhidos, são muito amados, assim como todos os outros alunos da escola. Então é como a gente disse, se a gente não consegue estar 100% do tempo com eles, a gente tem que procurar um espaço que possa proporcionar também amor, carinho, acolhimento. Ô, Nathan, e lá é integral pra todas as séries? Até o 5º ano do ensino Até o fundamental, 5º. eu tenho um formato regular, né, que é só o turno, Uhum. estendido, que é o turno com o almoço, Tá. e o integral, que é o turno da manhã, o E almoço. vai até que horas isso é? Entra 7? Que horas vocês entram e que horas termina? Pronto. A educação infantil, o regular é de 7 às 12 pela manhã Perfeito. e pela tarde é de 1 às 18. Aí Perfeito. tem o estendido da educação infantil, que é de 7 às 14. Perfeito. E tem o integral da educação infantil, que é de 7 às 17. Pai deixa 7 e só vai até... Tem o estendido do turno da tarde. Eu digo que a gente consegue se formatar em qualquer tipo de família. Tem o estendido do turno da tarde, que a criança entra às 11 e vai até às 18. Tem o ensino fundamental, que é de 7 às 12h30. O estendido de 7 às 14 e o integral de 7 às 17h30. Ou seja, atende a qualquer demanda, né? É, mano, e se você disser assim, Vitor, só dia de segunda e quarta-feira que eu preciso do integral, porque são os dias mais corridos pra mim. Pode ser também. Consigo fazer o formato também. personalizam também. Personalizamos também. Que legal Coisa isso, boa. né? E hoje vocês estão com quantos alunos? Acho que a gente não falou sobre isso. Tá na média de 200 alunos. Ou seja, vocês tiveram um crescimento Sim. significativo, né? E foi inicialmente que eu digo pra Vitor,
no início, a luta maior no início foi porque existia um projeto, existia um sonho, mas não tinha um pai para dizer pro outro, falar bem assim, meu filho estuda lá, ou o filho do meu primo estuda lá, e lá é legal, e lá tem experiências boas. Era uma escola nova, era uma empresa nova que estava surgindo, então... Faltava a prova social, A né? prova social, que foi sendo construída durante esses 6 anos. E é o melhor marketing possível, né? A gente, como contabilidade, cresceu assim, por indicação. Com satisfação. É. Um cliente insatisfeito, ele acaba com você. É. Né? Tudo que você construiu em uma vida, um erro pode acabar. É impressionante como o negativo engaja, Exato. né? Engaja. Quantas vezes, assim, a gente já teve uma experiência ruim, pessoal, seja num restaurante, seja num hotel, e a gente vem torcendo pra chegar em casa pra poder Pra contar digitar pra lá no todo mundo, book, é. né? O como foi ruim. É. Mas o positivo a gente esquece de falar, Esquece. né? É por isso que a gente traz. Foi excelente isso que você falou, é exatamente isso. A nossa cultura é muito focado no negativo. É por isso que a gente traz, a psicologia traz isso e traz o momento da gratidão para estimular a gente a olhar para esses momentos positivos que a gente tem durante o dia, que muitas vezes passa despercebido. Exato. E existe, porque por mais difícil que seja a situação que você esteja, sempre tem alguma coisa que você pode agradecer. De fato, a Entendeu? gente abre um jornal hoje em dia, É. é só morte, acidente, sequestro. É. Você não tem nada bom acontecendo. E como tem, né? Exatamente. E aí hoje vocês estão com 200 alunos e, como você falou, a escola ainda não chegou no seu ápice, né? E aí vão entrar agora no ensino médio. Quais são os planos agora? Os planos agora é construir nossa segunda sede para que a gente possa ter um conforto maior físico, que está bem apertadinho nesse prédio que a gente tem atualmente. E com o outro lado de outra empresa que a gente está trazendo, que é o Sistema de Autoconhecimento IM, que essa metodologia do Sistema de Autoconhecimento a gente aplica diariamente na escola lá. E a gente percebe que é outra semente muito fértil também. E aí a gente vai pegar essa metodologia, e agora sim vai ser uma metodologia de ensino voltada para o socioemocional e para o autoconhecimento, e vai transformar isso em um produto que vai estar no AM, mas vai poder estar em outras escolas também. E aí a gente vai ter essa outra metodologia agora, que além da escola do AM, vai ter também o sistema de autoconhecimento. E isso daí vocês vão vender para outras escolas, é isso? A ideia é intenção é essa. A intenção é essa, e o nosso foco a gente está mirando mais para o poder público no momento. Então a gente tem levar interesse, essa metodologia. Exatamente. Maravilha. para que a gente possa Acertadíssimo. a gente possa levar isso também de autoconhecimento e bem-estar, principalmente, para as escolas públicas, que a gente percebe que, por muitas vezes, falta muito A isso, carência né? é A extrema. carência. Extrema. E são outras realidades também, né? Como vocês sabem, a MPK não atende a parte pública, né? A gente sempre atendeu a parte privada, mas nós temos Aracaju e Sergipe é um estado pequeno e cidade pequena, né? E o governo do estado, pelo relacionamento que eu tenho, eu vejo que ele quer fazer um trabalho nesse sentido. Eu acho que vai ser muito bom, né? Inclusive tivemos um papo aqui com o Wellington da BK, que faz a parte de tecnologia. Ele teve essa mesma proposta. Ele quis levar a tecnologia para o desenvolvimento do estado e já está aplicando isso, né? Então eu acho que vocês estão num caminho muito bom. Inclusive com a criação de escola modelo. Escola modelo, exato. Aplicada 100% com tecnologia. Exato. Né? É bem bacana. Meninos, estamos encerrando aqui. Você passa voando, né? Estamos encerrando aqui. Deixa um recado aí para o pai que não conhece ainda a escola de vocês, né? Convida lá, né? Fala um pouquinho assim. O que Pai que tá em dúvida, que tá procurando. Fica à vontade aí para isso. Quer fazer? Eu vou fazer e você faz também. Tá bom. O meu único recado que eu tenho para fazer é apenas vá. Apenas entre, se permita entrar no AM, que eu tenho certeza de que você vai ter boas impressões, que você vai se sentir melhor, porque a energia realmente da escola não é uma, não é duas, não é três pessoas que falam isso. Quando entram, diz, mas aqui nem parece uma escola. Aí eu sempre pergunto, mas o que é uma escola para você? Quais são as suas referências de escola? Porque aqui a gente realmente vem em um modelo, em uma proposta, pensando no bem-estar, pensando no autoconhecimento, pensando no acolhimento. Então, o meu único recado é apenas vá. Chega lá, converse comigo que a gente consegue passar um pouquinho do que é o AM para vocês. O recado que eu tenho a dar é o seguinte: você que tem um filho agora, que é nessa idade, pense em visitar o AM, porque nós trabalhamos
pensando daqui a 10, 20 anos como é que vai estar o mundo. Então, a gente busca trabalhar essas habilidades que serão necessárias mais na frente. Então, se você tem uma criança que vai ser um adulto daqui a 10, 15 anos, 20 anos, saiba que lá a gente está trabalhando preparado para isso. Não estamos pensando no mercado de trabalho nem na sociedade agora. Nós estamos pensando em formar cidadãos para o futuro. Uma visão de longo prazo. Não, Isso. Não é bater o calendário do MEC apenas, né? Não, é preparar uma pessoa para a vida. Sim. Exatamente. Pessoal, deixa também os contatos, quem quiser entrar em contato, as redes sociais, quem tá querendo, gerei curiosidade, como é que eu encontro vocês? No Instagram é @Instituto Aspásia de Mileto. A gente tem um site também, que é www.aspasiademileto.com.br. E tanto no Instagram quanto no site vai direcionar para os números de WhatsApp e número da secretaria. A sede fica onde lá? Fica na Atalaia. Fica próximo ao terminal da Atalaia. Próximo da Pandoro, da Atalaia, ali. Sim. Na rua Arício Guimarães Fortes, número 700. Maravilha. Pessoal, e é isso. Estamos encerrando mais um episódio aqui do Conta Certa, o seu podcast semanal sobre empreendedorismo, gestão, né, e crescimento profissional. Fico feliz com o episódio de hoje, foi maravilhoso, né? Eu adoro, como vocês falaram, a energia de quem vai lá. É uma energia muito acolhedora, é muito ambiente leve, né? E quem não conhece, eu recomendo que vá conhecer, tá? Siga a gente para mais episódios e continue acompanhando. Ficamos por aqui e, mais uma vez, obrigado pela presença, vocês que nos acompanham. Falar sobre educação é sempre enriquecedor. Então, ficamos aqui com mais um Conta Certa. Até Porque a próxima. A conta É certa.